Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos aprender a lição número 5. O tema dessa aula vai ser as primeiras testemunhas. Vamos orar primeiro? Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por esse dia, Senhor, de aprender mais a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor interceda em nosso favor em compreender a Tua palavra, iluminar os nossos pensamentos, que possamos aprender mais de Ti nesta manhã. Que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, até aqui a gente já aprendeu muitas coisas, né? A primeira aula aprendemos lá aí que Deus formou a sua nação. Depois, mais para frente, teve a construção do tabernáculo, que a ideia de Deus era habitar no meio do seu povo. Depois vimos que a construção que Salomão fez, o famoso Templo de Salomão. E a aula anterior a gente já teve algumas modificações de como a igreja se comportaria, né? Ali já a igreja de Deus não é mais um templo, já não é um edifício, e sim a união das pessoas. A própria pessoa é o corpo, é o templo do Espírito Santo. Então vimos na aula passada que podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. E agora, essa aula vamos aprender sobre as primeiras testemunhas, né? Como é que aconteceu essas primeiras testemunhas. Então, o mistério de hoje vai ser como surgiu a igreja. Essa é a pergunta do mistério. Como surgiu a igreja? Então, para a gente desvendar esse mistério, a gente tem que voltar ali para os evangelhos, né? Onde nos evangelhos e para Atos dos Apóstolos, né? E ali a gente vai ver que Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele ficou ali um período mais ou menos aproximadamente de 40 dias aqui na Terra antes de subir aos céus. Nesses 40 dias, algumas pessoas já criam em Jesus. Eles já acreditavam em Jesus Cristo como Salvador, aquele que veio tirar o pecado do pecador. Então, Jesus ali não só estava satisfeito com aquele número de pessoas, que ele queria que a salvação estendesse para mais pessoas, ele chama os apóstolos e ordena que eles testemunhassem Cristo. Então, ele pede para que os apóstolos testemunhem Cristo em Jerusalém, onde eles estavam, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, essas localizações eu vou dividir elas e a gente vai falar um pouco de cada uma delas. Então, vamos começar com Jerusalém. Jerusalém narra ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e aí vocês podem ler o capítulo inteiro, capítulo 2, leia inteiro, para o vídeo e depois voltem para o vídeo, leiam todo o capítulo 2, que ali vai narrar que os apóstolos estavam ali reunidos, esperando a descida do Espírito Santo. Isso foi uma promessa de Deus. Olha, fiquem em Jerusalém, esperem a descida do Espírito Santo, e aí sim vocês podem, vocês têm a liberdade, vocês têm o ok para vocês testemunhar, ser minhas testemunhas. Então eles ali reunidos, o Espírito Santo desce sobre eles, e ali eles começam a falar em vários idiomas. Naquele dia era dia de Pentecoste, era uma das maiores festas, está entre as 3 maiores festas dos judeus, dia de Pentecoste. E nesse dia, muitas pessoas de outras regiões passavam por ali. E eles escutavam os apóstolos dizendo, falando com o seu idioma ali. E muitos ficaram admirados. Então, alguns questionaram, dizendo que eles estavam até meio embriagados. Mas não. Então, Pedro, ele tem a liberdade ali, ele toma essa postura de pregar a Jesus para aquelas pessoas. E ali teve mais ou menos 1000 pessoas que se converteram a Cristo. Foi um dos maiores eventos da história da igreja. Nunca repetiu esse evento, esse acontecimento. Foi algo tremendo, foi algo sobrenatural. Foi um poder de Deus ali naquela região. Então ali, depois dessa manifestação,
As pessoas creram em Jesus e sentiram a necessidade de se reunir para aprender mais de Deus, falar de Deus, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor. Então elas se sentiram na obrigação de se reunir. Então ali começa a surgir as primeiras igrejas ali, de uma forma diferente. Não era mais uma reunião dentro de um templo, não precisava mais do sacerdote, dos sacrifícios. Ali já ficava claro de que a união entre os cristãos era a igreja ali. Então eles começaram a se reunir em suas casas para falar mais de Deus. Então, a missão de Jerusalém foi concretizada. Ali eles conseguiram realizar aquela missão. Agora, vamos falar de Judéia e de Samaria. Judéia e Samaria, antes de chegar ali, a igreja, depois desse evento, começou a crescer. E ali a igreja se uniu, eles compartilhavam os bens que eles tinham. Então, o irmão que tinha necessidade, eles ajudavam. Enfim, a igreja estava unida, estava firme no Senhor. Mas aquelas pessoas que não creram em Jesus se sentiram ameaçadas com aquele povo. Então começou a surgir as perseguições. A igreja começou a ser atacada. Muitas pessoas morreram naquele tempo. Então a igreja que estava em Jerusalém começou a se espalhar por todas aquelas regiões vizinhas. Inclusive está Judéia e Samaria. Então aquele povo que falou, bom, vamos perseguir, vamos espalhar esse povo maluco, então essa religião vai desaparecer, essa crença em Jesus vai desaparecer. Pois bem, pelo contrário, esse ataque foi para que cumprisse a palavra de Jesus Cristo, onde ele diz que era para pregar em Jerusalém, Samaria e Judéia. Judéia e Samaria. E isso aconteceu por causa da perseguição. E aí então a igreja começou a se espalhar e aqueles que se espalharam falavam de Jesus para outras pessoas e aí foi crescendo o número de pessoas. E então a igreja estava já expandindo para Jerusalém, Judéia e Samaria. Bom, depois que a igreja estava já bem espalhada, já estava nessas regiões, todo mundo falando de Jesus, crendo em Jesus, os apóstolos sentiram a necessidade de ter mais uma missão, que seria atingir aos confins da terra. Então eles chamam alguns apóstolos, algumas pessoas, eles levantam algumas pessoas para serem missionários. E aí começa o surgimento dos missionários. O surgimento dos missionários foi justamente pela ordem de Cristo Jesus para os apóstolos, dizendo, pregai em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso surgem os missionários. Eles saem da sua terra e vão para uma terra desconhecida. Eles têm longas viagens e às vezes a viagem muito difíceis. Muito difíceis. Então, eles fazem essas viagens para que a palavra de Deus seja pregada. E é interessante que os confins da terra não terminam só aqui, nas Escrituras. Nós podemos fazer parte dessa missão. Às vezes o seu confins da terra está na escola, está no seu amigo, está no seu vizinho. E é por isso que precisamos pregar, testemunhar Cristo aonde estivermos. Precisamos testemunhar Cristo. E por isso, você tem um papel fundamental para que a palavra de Deus seja pronunciada, seja propagada para outras pessoas. Bom, aqui eu me encerro. A gente viu que a igreja surgiu dessa forma. As pessoas creram em Jesus. Elas também creram, elas se reuniam, mas não em templo. Não precisava mais de sacerdote, não precisava mais de sacrifício, porque Cristo tinha morrido e ressuscitado. E agora o corpo humano
É o templo do Espírito Santo. A igreja é aquela igreja que é a união das pessoas, elas reunidas, aquelas pessoas que creem em Jesus. Essa é a igreja. Então eles se sentiam à vontade de estar juntos, elas se sentiam, eles tinham a liberdade de estar reunidos, e por isso é muito importante da união do povo de Deus. Por isso que a gente, às vezes a gente gosta de estar numa praia, às vezes a gente gosta de estar com um amigo que não crê em Jesus. Não há nada de errado nisso, mas que vocês possam aprender que o melhor lugar onde vocês podem estar é junto com o povo de Deus. É aquelas pessoas que creem em Jesus. O melhor lugar é o local onde os cristãos eles resolvem se unir. Seja na Betel, seja na casa de outro irmão, mas o melhor lugar é esse lugar, onde as pessoas estão reunidas em nome de Jesus Cristo. Pois bem, então, vocês já sabem qual é a resposta do mistério? O mistério é como surgiu a igreja. E aí, vocês já descobriram? Já falei muita coisa aqui. Então vamos à resposta. A igreja surgiu com as pessoas que creram em Jesus e se reuniram para adorar a Deus e ter comunhão uma com as outras. Essa é a resposta do mistério. A igreja surgiu com as pessoas que creram em Jesus e se reuniam para adorar a Deus e ter comunhão uma com as outras. Essa é a resposta do mistério. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais essa lição que aprendemos. Aprendemos, Senhor, que o Senhor cuida da tua igreja, é o Senhor que reúne a tua igreja e o Senhor gosta dessa união, porque o Senhor está dentro do teu povo, o Senhor habita no meio do teu povo. Oramos, Senhor, para que a nossa igreja, a igreja espalhada pelo mundo, que são as pessoas ali reunidas, tenha união, Pai. Que a igreja possa estar fortalecida, até nesse momento de pandemia, onde nem todos podem estar na igreja local. Mas sabemos, Senhor, que tudo isso faz com que a tua igreja cresça, porque ela cresceu em meio a essas dificuldades. Oramos também para que as pessoas que não creram e não conhecem a Jesus Cristo, que elas possam ouvir novamente e ouvir a primeira vez a palavra de Deus para que eles creiam também em Jesus. Cresça, Senhor, a tua igreja neste mundo caído, pecaminoso. É o que te pedimos, Senhor. Abençoe os teus pequenos, abençoe todos nós que cremos em ti, Pai. Fortalece o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.